Saudamos mais uma vez a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Este culto, com alegria, gratidão, possamos glorificar mais uma vez, adorar o nosso Deus, como Ele tem nos dado mais essa oportunidade. Para tanto, convidamos a igreja, abramos nossas Bíblias em Salmo número 11. Estaremos fazendo essa leitura em conjunto. Salmo número 11. Estaremos então fazendo essa leitura em conjunto, iniciando assim o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Façamos a leitura. Inicia-se assim: No Senhor me refugio, como dizeis, pois a minha alma foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas disparem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos lhe contemplarão a face. Amém. Diante da justiça de Deus, um Deus justo, reconhecemos e vamos orar ao nosso Deus as nossas falhas, somos imperfeitos, para que Ele continue guiando e fortalecendo os nossos corações para que possamos adorá-lo. Oremos ao nosso Deus nesse instante. Santo Deus, nós reconhecemos a Tua justiça, a Tua glória, a Tua soberania, o Deus Criador, o Deus, ó Pai, o único Deus, grandioso e poderoso, ó Deus. Diante disso, nós clamamos ao Senhor. Guia-nos mais uma vez neste culto, neste culto que se inicia de homens falhos, pecadores, e reconhecemos, ó Deus, que somente o Senhor pode guiar os nossos corações através do Teu Santo Espírito Santo, para que tudo aquilo que façamos neste culto seja de acordo com a Tua vontade e seja aceitável ao Senhor, ó Pai. Nós Te adoramos, Te glorificamos, nós rendemos graças ao Senhor por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. E, ó Pai, este culto faz parte daquilo que o Senhor instruiu a Tua igreja, de termos o dia separado para cultuarmos e adorarmos ao Senhor, ó Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus que o fazemos. Amém, Deus. Irmãos, convido a igreja agora a se colocar de pé e juntos cantemos o hino 304, A Voz do Evangelho. Todos aqueles que tenham condições, nos coloquemos de pé e cantemos o hino de número 304. Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. Pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho, para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá do céu. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do
Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá nos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Os irmãos podem se assentar? Abramos novamente as nossas Bíblias em Marcos, desta vez o capítulo 1, e iremos realizar a leitura conjunto do versículo 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Estaremos fazendo a leitura em conjunto. Leamos assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. A mensagem atual, a palavra de Deus. Continuemos assim. Neste momento vamos ter alguns instantes de oração silenciosa, de confissão de pecados, clamando ao Senhor que perdoe, limpe-nos. E após alguns instantes, nosso irmão Maico estará quebrando o silêncio com uma oração audível. Tenhamos alguns instantes, depois o nosso irmão Maico com uma oração audível. Soberano Deus, na Tua presença o Seu povo se reúne agora para louvar o Teu nome, ó Pai, trazidos pelo Senhor mesmo. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença confiado nos méritos de Cristo Jesus, aquele que se entregou em nosso lugar ali na cruz do Calvário. E é por causa deste sacrifício, da obra que Ele realizou, que nós estamos aqui, salvos no Senhor. Mas isso, Deus, é um dom maravilhoso. Mas infelizmente, ó Pai, nós ainda somos seres que sofrem por sermos pecadores ainda, Pai, não escravos do pecado.
mas ainda pecamos contra o Senhor. E quer seja nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nós falhamos contra o Senhor. Quantas vezes, ó Deus, não temos erguido altares nos nossos corações a deuses que têm ocupado o teu lugar, ó Pai. Quantas vezes nós não nos rebelamos contra o Senhor, ó Pai, e somos infiéis, porque mesmo diante da verdade que a Tua Palavra nos traz, do modo como o Senhor gostaria que vivêssemos e nos ordena viver, nós ainda assim optamos por fazer de modo diferente, um modo que desagrada o Senhor. Mas clamamos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E clamamos, ó Deus, que não somente isso, mas também que o Senhor nos produza em nós, ó Pai, verdadeira mudança de vida. E arrependimento sincero, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos transformando dia a dia, nos fazendo segundo a imagem do Teu Filho, Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Deus, nos dê um coração quebrantado, um coração que se dobre à Tua vontade, ó Deus, tira de nós o orgulho, que muitas vezes, ó Deus, nos leva a pecar contra o Senhor. Nos ajude, ó Pai, a viver do modo digno do qual fomos chamados, do modo digno, Pai, do nome que carregamos, que é o nome de Cristo Jesus, para que o mundo possa ver em nós a Tua luz, ó Pai, e que o caráter de Cristo, uma vez sendo demonstrado nas nossas vidas, possam fazer com que pessoas conheçam ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça e continue a falar conosco neste culto, ó Deus, e que cada ato dele possa ser para a glória, a honra e o louvor do Teu nome. Nós te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nos coloquemos de pé e cantemos 2 cânticos com os nossos irmãos do grupo musical. Nesse instante, nós vamos ter, no segundo cântico, condições de estarmos entregando os dízimos, as nossas ofertas. Lembrando hoje o primeiro domingo, nossa oferta especial em favor das obras e os nossos dízimos. Então, no segundo cântico, os irmãos têm a oportunidade de trazer. Convido a todos aqueles que puderem, nos coloquemos de pé e cantemos cânticos ao nosso Deus. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, o seu nome é Jesus. Nele a gente pode confiar.
a gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. A gente pode confiar. Gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Jesus é a aliança entre você e eu. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para nele derramar. Amém, igreja. Oremos ao nosso Deus. Deus Santo, Santo é o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, nesse momento de adoração, de louvor e gratidão ao Senhor, ó Deus. Não porque nós merecemos, mas o Senhor é misericordioso conosco, Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas trazidas em tua casa, para que seja para a tua graça, Senhor, e que nossa igreja cresça, Senhor, em fé e fervor, ó Deus. Obrigado, Jesus. Em nome do Senhor eu oro. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Passamos a leitura agora da pergunta 157. Nós vamos fazer todos juntos a pergunta e lermos a resposta, relembrando as verdades bíblicas que nos instruem, que nos auxiliam na nossa caminhada cristã. Então, façamos a leitura juntos, a pergunta e a resposta. Façamos assim. Como a palavra de Deus deve ser lida? As Santas Escrituras devem ser lidas com alto e reverente respeito, com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus, e de que somente Ele pode habitar-nos e a entendê-las, com desejo de conhecer, querer e obedecer a vontade de Deus nelas revelada, com diligência e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação,
abnegação e oração. Amém. Que Deus também, mais uma vez, nos conduza agora, pastor Wendel, pastor da igreja, que estará trazendo a mensagem de Deus. Que Deus o abençoe. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Nós vamos iniciar hoje à noite, então, uma nova série de exposições bíblicas em nossa igreja, com a graça de Deus, iniciando no Evangelho de Mateus. Quero então convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no texto do Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler ou meditar na porção que está registrada do versículo 1 ao verso 17. Nós faremos agora à noite uma introdução deste texto, não é, deste livro, para que assim, na sequência, nós possamos caminhar em direção à compreensão, ao entendimento deste texto. Então, Mateus, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por mais este privilégio de lermos a Tua palavra para entendermos a mensagem do Senhor. Pai, que o Teu Espírito fale conosco nesta noite e que a Tua palavra não volte vazia, mas cumpra o propósito designado pelo Senhor para cada um dos nossos corações, de modo, ó Deus, que sejamos alimentados por ela e assim, Senhor, guardando-a em nossos corações, possamos estar habilitados a não pecarmos contra Ti. Como acabamos de ler aqui no Catecismo, só o Senhor é que pode nos habilitar a entender a Tua palavra. Portanto, ó Deus, aplique-a em nossos corações e que ela possa, de fato, fazer morada em nós, para que o Senhor seja glorificado e a Tua igreja edificada. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos queridos, primeiro evangelho, como nós conhecemos pela cronologia da Escritura, não foi escrito por um sacerdote do templo,
nem por um fariseu da elite religiosa, nem mesmo por um escriba formado nas escolas rabínicas de Jerusalém, mas, curiosamente, foi escrito por um publicano. Mateus, também chamado de Levi, como nós temos em Marcos 2,14, Lucas 5,27, era um cobrador de impostos a serviço do Império Romano. E naquela estrutura social do primeiro século, publicanos sempre eram vistos como traidores nacionais ou exploradores econômicos. Não era uma pessoa benquista, socialmente falando. Por isso mesmo, estas pessoas eram excluídas da participação religiosa na época. Estavam sempre associados à impureza e à corrupção. Era desta maneira que Mateus era visto pelas pessoas. E é precisamente este homem, desconsiderado pela sociedade, que Jesus o chama para seguir. No capítulo 9, verso 9, claramente Jesus diz: segue-me. O evangelho, que começa com uma genealogia, com a história de um povo, foi escrito por alguém que conhecia profundamente registros, listas e documentos oficiais. Mas agora ele não está aqui com o objetivo de registrar tributos num livro contábil, mas, ao contrário disso, ele registra promessas claras que apresentarão o genuíno evangelho da graça do Senhor. Mateus, que estava acostumado a anotar dívidas das pessoas para cobrá-las depois, agora terá de narrar a redenção ou o pagamento da dívida por meio de Jesus Cristo, o Senhor. Portanto, o antigo coletor, cobrador de impostos, agora se torna, podemos dizer, um coletor de história da redenção ou do Evangelho. O contexto de produção deste Evangelho, ele é muito decisivo. Provavelmente, escrito ali por volta dos anos 60, 70, Mateus aqui vai escrever num período de intensa tensão judaica. A revolta contra Roma estava se aproximando. O templo seria destruído no ano 70. O judaísmo estava aqui sendo redefinido na sua identidade. Havia muitas expectativas messiânicas crescendo e múltiplos movimentos revolucionários. E nesse cenário, Mateus escreve para uma comunidade judaico-cristã, demonstrando que Jesus Cristo é o cumprimento da Escritura do Antigo Testamento. O comentarista, professor e pastor Carson enfatiza que o Evangelho de Mateus é profundamente estruturado por fórmulas de cumprimento, ou sempre leremos para que se cumprisse a Escritura, o que vai indicar sempre o seu propósito central de provar que a história de Jesus Cristo está enraizada na revelação do Antigo Testamento. E é por isso mesmo que ele então escolhe começar o seu texto não com um milagre, porque ele poderia fazer assim, mas ele começa o seu texto com uma genealogia. Ele não começa o seu texto, digamos, com alguma história emocionante do poder sobrenatural de Jesus, mas ele começa com uma história de um povo, a lista de pessoas que fazem parte de uma mesma família. E, curiosamente, Mateus apenas relaciona estas pessoas, mostrando as descendências de cada uma delas. E nós podemos concluir, portanto, logo num primeiro momento, que, de fato, o cristianismo ele é histórico. O cristianismo ele está localizado na história de um povo. E ele tem uma raiz muito profunda de longos e longos anos, de longas e longas datas. Por isso, então, Mateus abre o seu evangelho exatamente com uma expressão muito poderosa, que é livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele não se identifica aqui, o próprio Mateus, o escritor, mas ele anuncia com muita clareza que o que ele vai fazer aqui é trazer de maneira muito clara a história de Jesus Cristo, o Senhor. Cristo localizado na história,
filho de pessoas reais, com histórias reais. E essas histórias reais envolviam todas as espécies de situações, tanto situações benéficas, quanto também aquelas situações de risco. Aqui, Mateus, ele não indica apenas uma descendência biológica destas pessoas, mas, com certeza, ele carrega também uma conotação da origem histórica e o desenvolvimento da providência. Porque aqui ele menciona, por exemplo, Boaz e Rute. E nós sabemos da história de Boaz e Rute. Uma história providencial. Deus cuida daquela mulher e apresenta aquela mulher a Boaz para que Boaz possa ser o seu resgatador e, desta maneira, tipificar ou representar a redenção já no Antigo Testamento. Apenas para citar um exemplo. Portanto, Mateus não carrega apenas no aspecto histórico, mas também no desenvolvimento providencial, Deus cuidando da história, fazendo com que cada família possa se desenvolver para que o propósito final do cumprimento de sua promessa seja de fato evidenciado. A genealogia, portanto, aqui é a afirmação, meus irmãos, de um grande evento. Cristo está organicamente conectado a todo o desdobramento da revelação anterior ou do Antigo Testamento. O título Christos, que é literalmente ungido, que aparece logo no início do texto, livro da genealogia de Jesus, Christos, ou ungido, é aqui uma palavra que remete claramente ao governo messiânico do Antigo Testamento. Não é um sobrenome dado a Jesus, mas é uma confissão teológica, ou seja, Mateus aqui está assumindo para o seu público que ele reconhece o peso teológico do termo Cristo como uma referência clara ao rei Davi, ao reinado davídico escatológico prometido no Antigo Testamento. Além disso, ele designa também Jesus Cristo como filho de Davi, conectando aqui o seu texto diretamente àquela aliança lá de 2 Samuel, capítulo 7. O comentarista William Hendrickson argumenta que essa expressão não é apenas genealógica, mas ela é também funcional, ou seja, ela estabelece Jesus como legítimo herdeiro do trono davídico, o rei cujo reino não terá fim. E também Mateus conecta Jesus a filho de Abraão, que também remete a uma outra promessa universal que está em Gênesis capítulo 12, verso 3, quando Deus, então, ele promete a Abraão dali uma família, uma extensa família, e a partir desta família, todas as demais famílias serão abençoadas. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 3, 16, interpreta esta promessa de Gênesis 12, 3, cristologicamente, ou seja, ele demonstra que o Novo Testamento enxerga Cristo como o cumprimento escatológico da promessa abraâmica de restauração e de bênção universal. O pastor Calvino, em seu comentário em Mateus, ele enfatiza que Mateus visa remover qualquer tipo de dúvida quanto à legitimidade messiânica de Cristo. E Mateus mostra com muita competência que Cristo pertence a uma linhagem pactualmente prometida. Repare que, quando nós olhamos para um texto assim, nós precisamos pensar na forma como as pessoas hoje leem textos como este. Porque em uma cultura contemporânea como a nossa, que banaliza compromissos, que relativiza promessas, esse texto aqui, meus irmãos, ele vem afirmar com toda clareza que Deus não revisa a sua palavra. Deus não altera a sua aliança por causa de circunstâncias históricas. Aliás, Ele, que é o Senhor da história, faz com que toda a história caminhe para o cumprimento do seu propósito. A história da redenção começa exatamente a partir do momento em que Deus declara, lá em Gênesis 3,15, que Ele mandaria Cristo Jesus, o Senhor, aquele que seria o descendente da mulher, para julgar, para condenar Satanás e para julgar todos aqueles que acompanharem
o reinado e o governo de Satanás neste mundo. Então, Mateus nos mostra que a história ela é sustentada pela soberania do Senhor. Quando nós lemos aqui a estrutura genealógica, Abraão, Davi, exílio e exílio Cristo, esta genealogia tripartida, que nós podemos assim chamar, nós percebemos a revelação de uma teologia da história. Mais uma vez, citando Donald Carson, ele observa que a organização em 3:14, como os irmãos viram no verso 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, é o primeiro ciclo, são 14. Depois do segundo ciclo, de Davi até o exílio na Babilônia, mais 14 gerações. E no terceiro ciclo, do exílio da Babilônia até Cristo, mais 14. O pastor Carson, então, diz que esta genealogia, ou essa estrutura tripartida, em 3:14, possui função didática e teológica, porque aqui ela destaca claramente a frequência, a repetição, a ideia de uniformidade com a qual Deus governa a sua história, destacando, inclusive, marcos decisivos na história da redenção. Nós temos aqui falado a respeito da criação, lá em Gênesis capítulo 1. E nós temos destacado como o nosso Deus, ele estrutura todas as coisas de maneira orgânica. Como que ele organiza, como ele é um Deus que, de fato, traz ordem às coisas. E aqui, mais uma vez, nós estamos vendo isto. Família após família, geração após geração, Deus está no controle estrutural e orgânico da história. De maneira que nada foge ao controle, e mais do que isso, nada foge ao decreto de Deus. Nada do que acontece sem que esteja em submissão ao decreto de Deus. Deus governa a história soberanamente. E aqui Mateus, então, mostra que, de fato, o exílio, que foi um momento intercalar entre Abraão, Davi, depois Davi, ou a saída do exílio para Cristo, esse exílio, que poderia ser considerado talvez um momento estranho da história, na verdade, até mesmo o exílio não interrompeu a linha messiânica. Pelo contrário, o exílio também foi ordenado por Deus para preparar o contexto para a consumação de todas as coisas, que foi o nascimento, a vinda de Jesus Cristo. Então, aqui nós vemos o caminhar, o desenvolvimento de períodos históricos, períodos de sucesso, de ascensão, períodos de declínio, períodos de prosperidade, períodos de perdas, períodos de soberanias, mas períodos também de exílios, o que mostra que a história humana instável não é suficiente para desafiar a estabilidade providencial de Deus. O nosso Deus, ele age providencialmente, de maneira constante, a fazer com que a sua história seja cumprida devidamente por causa do seu poder. Deus governa a história. Deus tem uma aliança com o seu povo. E essa história, meus amados irmãos, ela sempre culmina com o louvor da glória, da graça de Deus em Cristo Jesus. Todas as coisas que acontecem no mundo acontecem para que a glória da graça de Deus seja evidenciada. Aqui, por exemplo, nesta genealogia, que depois vamos destrinchá-la um pouco mais, nós temos aqui a inclusão, por exemplo, de Tamar, Raabe, Rute. Temos a inclusão surpreendente da mulher de Urias. Estas referências a mulheres possuem um significado teológico profundo. O pastor Carson, comentando sobre isso, destaca que essas mulheres representam tanto marginalidade moral quanto inclusão gentílica, antecipando exatamente a universalidade do Evangelho. Ou seja, mulheres estão sendo incluídas na genealogia de Jesus para mostrar que o cristianismo não é nem um pouco machista, como alguns contemporâneos querem nos acusar,
Muito pelo contrário, estas mulheres que eram marginalizadas socialmente em suas épocas, tornaram-se modelos de um procedimento de Cristo Jesus o Senhor, de Deus para o nascimento de Cristo Jesus o Senhor, de maneira que elas se tornaram destaques fundamentais para mostrar que, mesmo não sendo nascidas dentro do povo de Israel, elas receberam também a sua salvação por uma razão muito simples. A salvação é pela graça e não pela etnia. Como diz o apóstolo João, não importa se você nasceu em Israel ou se você não nasceu em Israel, não são aqueles que são nascidos de sangue ou da carne ou da vontade do homem, mas aqueles que são nascidos de Deus, cujo poder do evangelho é dado no coração pelo Espírito Santo. William Hendricks também observa que a genealogia demonstra que Deus trabalha através de situações moralmente complexas. Por exemplo, Raabe era uma prostituta, como sabemos, e ela se torna aqui parte da história de Jesus Cristo, ela está constada na família de Jesus Cristo, e aliás o escritor aos Hebreus diz depois que pela fé ela agrupou ali, ela protegeu os espias. Deus utiliza, meus irmãos, situações às vezes complexas da história para cumprir o seu decreto sem comprometer a sua santidade. A genealogia não idealiza o passado, não romantiza o passado. Aqui estão pessoas pecadoras. Aqui estão pessoas, e se nós olharmos para cada uma delas, nós veremos os seus pecados dos mais terríveis. Manassés, o próprio Davi e outros que poderíamos mencionar, homens e mulheres que pecaram contra o Senhor, mas aqui está o exercício da graça, mostrando que o objetivo não é romantizar o passado, mas mostrar que Deus redime o passado. Deus está acima de qualquer uma das nossas limitações e de qualquer um dos nossos pecados. A graça de Cristo, ela ultrapassa limites étnicos e limites morais. Não importa, portanto, de que nacionalidade você seja, pertença, e não importa qual passado você tenha tido, do ponto de vista do seu pecado, o que importa é que a graça alcance a sua vida por meio de Jesus Cristo, o Senhor, e da aplicação do Espírito Santo. É isto que importa. E foi isto que aconteceu com todas estas pessoas aqui, que muito embora eram pessoas como nós, pecadoras, falíveis, limitadíssimas, que desagradaram a Deus em muitas situações, elas faziam parte do plano do Senhor, para por meio delas trazer ao mundo aquele que seria o Salvador do seu povo, aquele que tiraria o seu povo dos pecados deles. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, no verso 20, ele diz as seguintes palavras: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta genealogia nos mostra que, em um mundo dominado pela cultura do cancelamento, pela cultura da performance, da produtividade, do mérito, nós aprendemos aqui que, de fato, nós estamos diante de uma contracultura, porque a identidade, ela não é determinada pelas falhas passadas, mas pela graça incorporadora de Deus em Cristo Jesus. Cristo nasce não de uma linhagem perfeita, não de uma linhagem impecável. Cristo não faz parte aqui do grupo elitizado da sociedade, da elite social. Cristo não nasce em berço de ouro. Cristo não tem uma educação acima do normal. Cristo era uma pessoa comum, como nós somos. A diferença é que ele nasce numa linhagem redimida. Ele nasce num povo que Deus escolheu fazer o seu povo. E isto faz toda a diferença. Pecadores, inúteis, imerecedores, mas alvos da graça do Senhor.
quais implicações nós podemos desenvolver a partir daqui? Primeiro, nós temos uma espécie de teologia de esperança histórica, porque a igreja olha para esta genealogia e ela precisa, a partir desta genealogia, resistir a uma leitura fatalista que a cultura contemporânea quer nos impor. O que eu quero dizer é que a história do mundo não pertence ao pecado, não pertence ao secularismo, não pertence ao niilismo, que é negar todas as estruturas, não pertence às ideologias que tanto tentam nos corromper, mas a história, queridos irmãos, pertence ao Deus da aliança, o Deus que começou a boa obra e que há de completá-la. Além dessa teologia da esperança histórica, nós temos também uma teologia da perseverança comunitária. Ou seja, períodos como o exílio cultural, por exemplo, não são sinais de abandono divino. Quando nós vivemos numa época em nosso país em que parece que Deus está ausente e que as coisas acontecem assim sob o governo dos homens, quando nós vivemos num mundo em que parece que Deus está sentado no trono e não se importa conosco, nós devemos nos lembrar que mesmo no exílio, mesmo na privação, Deus continua Senhor. E Deus haverá de governar todas as coisas conforme a sua santa vontade. Estes contextos difíceis, contextos de exílio, são, na verdade, instrumentos didáticos, pedagógicos do Senhor para desenvolver em nós a fidelidade que nós devemos à sua palavra. Além da teologia histórica e da perseverança, nós também temos uma identidade redimida, uma teologia de uma identidade redimida, ou seja, numa sociedade como a nossa, que define as pessoas pelos seus erros, rotula a pessoa pelos seus erros, o Evangelho redefine claramente a identidade de alguém pela graça aplicada sobre ela. Como vimos aqui, muitas destas pessoas, nenhuma delas, na verdade, merecia estar aqui, sendo cuidada pelo Senhor, mas a graça de Deus trouxe uma nova identidade para estas pessoas, e elas então passaram a ser aquilo que Deus definiu que elas fossem, para a glória dele. Em quarto lugar, meus irmãos, uma teologia da esperança histórica, uma teologia da perseverança comunitária, uma teologia da identidade redimida, e podemos dizer também uma teologia da missão universal. Porque a presença dos gentios aqui nesta genealogia, a presença de mulheres aqui nesta genealogia, mostram que, de fato, Deus cumpre a sua promessa abraâmica de convergir toda a glória para a igreja que ele chama como sua, e não para etnias específicas. A promessa abraâmica aqui converge na missão da igreja às nações. Nós somos o povo de Deus, como disse Pedro, um povo exclusivamente de propriedade do Senhor, chamado para divulgar boas obras. Por isso nós devemos cantar ao Senhor um cântico novo. Nós devemos anunciar ao Senhor anunciar do Senhor as suas maravilhas às nações. E finalmente, também a teologia da soberania da providência. Nós que somos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, devemos ensinar as nossas igrejas a interpretar a história sob a lente da providência de Deus, não da ansiedade imediata, do imediatismo, do consumismo, do apego às questões materiais, não com as coisas deste mundo. Nós líderes, precisamos cada vez mais falar a respeito do céu, a respeito da redenção, a respeito da graça de Cristo. Nos esquecermos dos problemas relacionados a este mundo, porque quanto mais o nosso coração se apega a este mundo, mais nós nos distanciamos do mundo que nos pertence, que é o céu. Não devemos considerar as coisas daqui, porque elas são passageiras. Devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, quando lemos um texto desse, nós olhamos por quanto tempo, por quantos anos, desde Abraão até o exílio, Davi, depois o exílio até Cristo, quantos e quantos anos, 14 mais 14 mais 14 gerações,
até que Cristo se revelasse, o Filho de Deus estivesse presente. Quantos e quantos anos profetas pregaram a vinda de Cristo? Quantas pessoas tinham a expectativa de ver o Messias? Quantas delas morreram sem ver o Messias? Quantas delas morreram sem conquistar a promessa? Aliás, o escritor aos Hebreus fala a respeito disso. Muitas delas lutaram pela fé, foram decapitadas pela fé, foram mortas de todas as maneiras, e nenhuma delas alcançou a promessa, nenhuma delas viu o nascimento de Jesus Cristo, mas elas foram justificadas pela fé em Cristo, porque pela graça elas reconheceram que o Messias viria, e por esta fé implantada em seus corações, elas também serão e foram salvas, meus amados irmãos. Mateus, então, este ex-publicano, um cobrador de impostos, escreve para uma igreja sob tensão cultural, sob tensão religiosa, e ele começa dizendo para nós o seguinte: olhem para a história. Deus prometeu a vinda do Messias. Deus preservou as gerações para que o Messias viesse. Deus proveu todos os caminhos, toda a necessidade para que o Messias estivesse entre nós. Portanto, a genealogia não é uma lista seca de nomes de pessoas, nem é para que a gente fique fazendo cálculos, embora possa servir também para isto, especialmente para os estudiosos, cálculos cronológicos das idades, das épocas, mas, mais do que isso, teologicamente falando, a genealogia é um testemunho vivo da fidelidade de Deus com o seu povo. Deus que conduziu gerações e mais gerações, continua conduzindo a sua igreja hoje. Porque, meus amados irmãos, toda a história da humanidade, do seu início até o seu cumprimento, serve para glorificar a Deus na pessoa de Cristo Jesus. Cristo é o centro da história, e essa é a âncora de toda a nossa esperança. Você olha para Jacó, você olha para Judá, você olha para Esrom, para Aminadab, Naasson, você olha para Abias, Asa, Josafá, Jotão, Acás, Manassés, você olha para todos estes nomes e nenhum deles viu o nascimento de Jesus Cristo, o Senhor. Nós não apenas sabemos do nascimento e do cumprimento da promessa, nós não apenas temos a história contada a nós de maneira real, objetiva, de que Cristo veio a este mundo, de que o Deus Filho se tornou carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não apenas sabemos e podemos constatar e afirmar isto, como também, meus amados irmãos, nós temos a fé que foi dada a estas pessoas no passado, implantada em nossos corações, para que nós vivamos também para a glória deste Deus, que em Cristo providencia todas as coisas para o seu povo. Portanto, creia nisto. A graça de Cristo é que nos conduz à vitória. A graça de Cristo é que nos sustenta. A graça de Cristo é que sustenta as nossas famílias, as nossas gerações. Nós não estamos sozinhos, não vivemos abandonados no mundo. Ainda que passemos exílios, frustrações e privações, lembre-se, Deus é o Senhor da história, e Ele conduz cada passo, cada decisão, Ele conduz cada escolha de cada um de nós para o cumprimento da finalidade de sua promessa. A história continua caminhando conforme Deus quer, e nós continuamos também caminhando como Deus quer, para a glória dEle, para louvor do seu nome. Que Ele, então, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, que nós devemos examinar a nós mesmos antes de comermos do pão e bebermos o cálice.
E a razão por que nós devemos fazer isto é porque nós somos pecadores. E como pecadores que somos, nós dependemos do perdão do Senhor. O texto diz: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O Senhor não quer que nós deixemos de participar da ceia. O que Ele quer é que nós participemos da ceia com o coração purificado de má consciência. Portanto, se você se lembra de um pecado específico, se você se lembra de uma luta que você tem travado contra algum pecado, este é o momento de colocar na presença do Senhor e de pedir perdão sinceramente, para que Ele, pela sua graça providencial, possa perdoar o seu pecado e possa habilitá-lo para participar destes elementos de maneira saudável, de maneira que você coma do pão e beba do cálice e que de fato seja preenchido pela presença espiritual de Cristo Jesus, o Senhor. Ao som da viola, nós vamos orar ao Senhor silenciosamente por alguns instantes, meditando assim também na nossa relação com o Senhor, preparando os nossos corações para participarmos da ceia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Senhor nosso Deus, prepara-nos para esse momento, ó Deus, em que participaremos dos elementos que o Senhor, pela Tua graça, nos conceda, Pai, o verdadeiro alimento espiritual, para que possamos resistir às tentações, resistir ao nosso próprio coração, nosso próprio pecado, às investidas de Satanás, e que possamos caminhar, ó Deus, em santificação diante de Ti e dos homens. Dá-nos, ó Deus, portanto, nesta noite, nesta hora, a verdadeira capacidade espiritual, o discernimento espiritual, para vencermos as armadilhas que contra nós são colocadas, a fim de que, ó Deus, libertando-nos de todo o peso que tenazmente nos assedia, possamos correr a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador de nossa fé, em nome de quem nós oramos. Amém.
convidar os irmãos presbíteros, lembrando que todos aqueles que são membros de uma igreja genuinamente evangélica devem participar conosco. E peço aos irmãos, apenas por uma questão de facilidade, que se coloquem de pé. À medida que o presbítero se aproximar, você recebe o pão e o vinho, aguarde um pouco e depois vamos cear todos juntos. Enquanto as lutas vêm me afogar e a angústia tenta me sufocar, o teu amor aquece o meu coração. Enquanto o medo quer me paralisar e a incerteza me fazer voltar, a tua mão sustenta o meu caminhar. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestade tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és. Soberano Deus, o Criador, por amor se deu, se esvaziou, sendo rico, pobre se tornou. Como um cordeiro ele se entregou, e minhas dores sobre si levou. Maravilhoso é o seu amor. Ao meu lado tu estás, sempre perto tu estás, mesmo em meio à dor estás. Na bonança tu estás, tempestade tu estás, em todo tempo tu estás. Emanuel, Deus conosco, Deus bem perto. Emanuel, Rei humilde, exaltado, poderoso és. Nós queremos consultar os irmãos, se porventura alguém foi esquecido involuntariamente. Se for o caso, basta acenar com uma das mãos.
Todos receberam. Então, meus irmãos, nós vamos cumprir aquilo que nos foi ordenado pelo nosso Senhor Jesus Cristo na noite em que foi traído. Ele então estava reunido com os seus discípulos e tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o nosso Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Fiquemos de pé, meus irmãos. Nosso irmão presbítero Everton estará orando ao Senhor, e logo depois de sua oração, nós vamos então impetrar a bênção, cantarmos o Amém Tríplice e, assentados, alguns poucos avisos aos irmãos. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu, Senhor, mais uma vez estar na Tua casa para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Obrigado, meu Deus, pela mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a praticá-la, Senhor, todos os dias de nossas vidas, Senhor. Senhor, eu te peço neste momento, Senhor, pelos enfermos da nossa igreja, Senhor. Te peço em favor, Senhor, da dona Marina, Senhor, que o Senhor esteja com ela ali, confortando ela, Senhor, que o Senhor possa estar afofando ali o lugar que ela está, que ela possa sentir, Senhor, a Tua presença ali, o Teu cuidado, Senhor. Te peço também, Senhor, em favor do seu Nego, o esposo da dona Rosa, que o Senhor continue, Senhor, cuidando dele, Senhor, que o Senhor possa também, Senhor, se for da Tua vontade, Senhor, tocar no coração dele e que ele possa conhecer a verdade sobre o Senhor Jesus Cristo, Senhor. Senhor, eu te peço também, Senhor, em favor daquela criança, Senhor João Paulo, que está passando por aquela dificuldade, Senhor, aquele tumor, que o Senhor possa estar visitando, Senhor, aquela criança, que o Senhor possa estar, Senhor, confortando ele, a sua família, que o Senhor possa estar mostrando a Tua graça, o Teu poder, Senhor, ali, e que a Tua santa vontade possa ser feita ali para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Te peço também, Senhor, pela dona Marina, irmã da irmã Rosária, que o Senhor, esteja ali também sustentando, que o Senhor esteja cuidando e que o Senhor esteja fazendo a Tua santa vontade ali. Te pedimos também, Senhor, em favor da irmã Camila, Senhor, de sua família, que o Senhor sustente, que o Senhor guarde, e que o Senhor esteja ali consolando, que o Senhor esteja ali confortando, Senhor, e ajudando nas suas necessidades, Senhor. Te agradecemos, Senhor, neste momento, Senhor, pelas nossas irmãs que estão grávidas, Senhor, a nossa irmã Lohane, a nossa irmã Viviane, a irmã Jéssica, que o Senhor possa estar sustentando a cada uma, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, ali a gestação, e que o Senhor possa estar abençoando também essas crianças, Senhor, que elas possam já nascer, Senhor, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, que essas crianças possam vir ao mundo, Senhor, para a honra, glória do Teu santo nome, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por todos os irmãos que puderam estar aqui, Senhor, compareceram, e que o Senhor sustente a cada um, Senhor. Os irmãos que não puderam, o Senhor sabe o motivo, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um, que o Senhor possa estar sustentando quem não pôde estar e que o Senhor conduza eles nos próximos trabalhos, Senhor, no próximo culto à Tua casa, Senhor. Te peço, Senhor, que nos guarde durante essa semana, que o Senhor guarde cada criança onde estiver, cada adolescente, cada adulto, cada idoso, que o Senhor guarde cada um ali no seu trabalho, nos seus afazeres diários, e que o Senhor possa continuar sustentando o Teu povo debaixo da Tua graça e da Tua proteção, Senhor. Essa é a minha oração que eu faço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo,
que vive e reina para todos sempre, Senhor. Amém. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, na terça-feira nós estaremos reunidos na casa da nossa irmã Dona Zilda, em razão do seu aniversário, que é na quarta-feira, dia 4. Nós, então, não teremos aqui na nossa igreja a reunião de oração, aqui, mas teremos lá o culto de gratidão a Deus, não é, pela vida de nossa irmã. E o culto será às 19 horas. Então, apenas esta mudança de horário, né? Ao invés de 20, será às 19 horas. Será mais cedo, exatamente para que tenhamos mais tempo também, para que possamos usufruir melhor, né, da companhia ali da nossa irmã e também dos irmãos que comparecerem. Então, todos estão devidamente convidados. Vamos lembrar também que no próximo sábado nós temos uma programação muito especial, né, que é o churrasco, que é uma confraternização das sociedades internas de nossa igreja, promovido pela UPH. Então, os irmãos da UPH precisam, né, da confirmação daqueles que vão participar, e entenda-se por confirmação o pagamento, né, da inscrição, porque eles precisam comprar os mantimentos, né, que serão necessários ali. Os irmãos da comissão querem falar um pouquinho mais, irmão Edson? Uhum. Tá, porque aí vai direto, né? Quem puder ir direto. Uhum. Ok. É como o sítio é Deus proverá, uma hora chega lá, né? É verdade. No dia 14, nós também teremos o aniversário da nossa irmã Dona Maria Rosa, seus 90 anos, né? E aí nós temos aqui a confirmação. Eu vou recolocar no grupo de nossa igreja para que você possa clicar ali no confirmar presença, não é? Responder até o dia 5/3, então estamos dentro do prazo. Obviamente os irmãos precisam se organizar, né? Então você clica ali, confirma a sua presença. Vai acontecer na rua IP Encantado, antiga estrada do Barreirinho, número 27, bairro Barreirinho, Ibirité, às 18 horas do dia 14 de março. Fazendo propaganda para o Pedrinho, né? Beleza. Mais algum aviso, queridos irmãos? Não? Conselho, algum aviso? Tranquilo? Então, quero convidar os irmãos presbíteros para a gente... Visitantes, temos visitantes? Acho que não. Acho que só o Iago e a Ana Beatriz que não são visitantes mais, né? Então, nós vamos cumprimentar os irmãos lá fora, né? E Deus nos dê uma excelente semana. Nos abençoe em nome de Jesus.